A gente começou a semana com um lançamento literário em Barra Velha, por conta do professor Cacá Fagundes, que inclusive está agendando aí com a Mar Azul Barra Velha, na área da literatura infantil. E a gente está encerrando a semana com mais um lançamento literário, também na área da literatura infantil ou infanto-juvenil, através desta obra, que é o quarto livro da turma do Sirizinho, né? Galgando espaços importantes aqui no universo do imaginário das crianças, com uma turminha criada especificamente, personagens aqui da nossa armação do Itapocorói e também da nossa Penha, e que nesta obra aqui celebra 300 anos de história da cidade, inclusive uma edição especial para as crianças desenharem, né? Tá aí toda a turminha do Sirizinho em destaque, né? Essa iniciativa e essa criatividade do Paulo Santos, que é o criador da turma, e do Jimmy Silva, que ilustra essa obra. Então, acredito que seja inédito aqui na nossa região uma semana que tem duas obras infantis, né? Elvira Fiandeira de Tucum com o Cacá e o Paulo Santos trazendo então quatro lançamentos, o quarto lançamento, né? E aí eu pergunto, o Paulo está aqui no estúdio com a gente, eu pergunto, Paulo, você imaginava o caminho trilhado nesse... Talvez para você não seja curto, porque o trabalho é bastante, mas vamos dizer, nesse médio período de tempo, chegar aqui nesse estágio. Bom dia, obrigado pela presença com a gente. Bom dia, Gilvan. Bom dia aos ouvintes da Rádio Mar Azul. Um prazer, né? Agradecer pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês e sempre, né, com muito carinho recebendo as nossas obras, né? Em 3 anos que a gente não tem muito tempo de caminhada. Começou na pandemia, né, Começou Paulo? na pandemia, E já estamos aqui apresentando o nosso quarto livro, né? Esse com um sentimento mais que especial, né? Porque é para nossa Penha, né? E também trazendo alguns personagens ali que foi homenagem, né? Foi algo tremendo aqui. É muito especial essa obra para nós, né? Eu quero lembrar, eu vou evocar aqui a memória do nosso coordenador, do Robert, uma situação específica, Robert. O Paulo foi o último entrevistado nosso do estúdio antigo. Tava tudo desmontado, já não tinha mais nada, não tinha cadeira. Foi só no rádio, né? Verdade. E agora você está aqui na casa nova. Então tá bonito, tá bonito, parabéns. É isso aí mesmo. Dezembro, o Robert está relembrando aqui. O Paulo, então, como é que foi a trajetória dessa turminha? Porque eu sei que você sempre faz questão de citar duas situações bem curiosas, né? Que a turminha é de Penha, é de armação, que você é de armação, e que uma equipe de embarcados cria todo esse universo. Como é que nasce a ideia da turma do Sirizinho? Sim, a nossa equipe, nós somos formados, né? Eu, escritor Paulo Santos, tem o meu ilustrador Jimmy Billy, que ele mora lá em Macaé, Rio de Janeiro, e tem um cantor e compositor Beto Ribas, que também é do Rio de Janeiro, né? Nós trabalhamos os 3 embarcados em navio de produção de petróleo, né? E como você falou, durante a pandemia a gente se reuniu para montar essa turminha aí, criar essa turminha. Temos vários projetos aí pela frente aí, né? Agora trabalhando, focando também na área de música, animações. Tem vários projetos aí. E você já vem com uma proposta de interação com a internet, né, Paulo? Porque já tem os clipes no YouTube, já tem um audiovisual para as crianças também. Né? Porque, né, Gilvan, infelizmente, né, a gente tem assim, é difícil a criança voltar a ter o gosto pela leitura, né? Sim. Competir com o digital, né? Isso, eu tenho um projeto do Sirizinho nas escolas, que eu visito as escolas, e às vezes a professora pergunta, quem é que gosta de ler? Na sala de aula de 20, 30 alunos, 6, 7, levanta a mão, né? Porque o mundo digital está muito fácil. E a gente pensando nisso, a gente vai unir isso para poder trazer o gosto pela leitura. Você tendo uma animação de um livro, você já vai chamar a atenção para poder
buscar talvez o livro físico, né, e Sim. ter esse contato com Casar as plataformas casar também, isso, né? Bom, nós temos algumas imagens das crianças ali, inclusive já com a turma do Sirizinho. Um pouquinho da história de cada livro até chegar aqui, porque aqui você foca a história de Penha, você diz que tem um pouco mais de mais páginas até, né? Mas como é Sim. que a primeira é pandemia mesmo, né? Eles tratando da pandemia, né? Isso. E em 2020 a gente, né, criou essa turminha e a gente queria mostrar a ótica dos animais perante a pandemia, né? O homem estava preso dentro de casa e os animais ficavam mais livre para poder aproveitar o meio ambiente, né? Então a gente mostrou isso no nosso primeiro livro, lançado em 2021, que é a Turma do Sirizinho em A Pandemia pela Ótica Animal, né? Foi o portal, né? Foi o cartão de visita da Turma do Sirizinho, né? Logo em seguida a gente fez o segundo livro, que foi uma parceria com o Zoológico de Pomerode, onde a gente buscou desmistificar aquela sensação que a gente tem que no zoológico as coisas não são, os animais não são bem tratados no zoológico, né? Então a gente conseguiu Sim. mostrar isso para as crianças, plantar nas crianças, né? Que lá também tem animais que são reabilitados, que Sim. são recolhidos todo um acompanhamento, isso, né? são recolhidos de circo, né? Muitas vezes maltratado, e ali recebem uma nova chance, né? E muitos têm família ali, então começam a procriar, né? Então foi uma obra muito legal também. Participou alguns personagens local que você lembra, né? O Gentil Serpa, Nosso Tilinho. Isso, Tilinho. E Que também é escritor, né? Também é tem as escritor, suas obras sim. lançadas. Em 2023, né, a gente lançou o nosso terceiro livro. Até o Bajara esteve comigo lá no lançamento lá em Macaé, Rio de Janeiro. A gente foi muito feliz em levar a obra lá, apoiado pelo pessoal lá da cultura de Macaé, né, porque o tema tinha tudo a ver com a cidade de Macaé, né, que conta a nossa vida embarcado, né. É a Turma do Sirizinho em conhecendo o navio de produção de petróleo. A gente queria, de certa forma, expor a nossa gratidão para com os nossos amigos, lá em 2020, quando a gente começou, que eles participaram de uma vaquinha virtual para a gente poder lançar o primeiro livro, né? E a gente transformou eles em personagens, né? E ficou uma obra bem bacana também, né? E agora, essa obra especial aí para homenagear a Penha, né? E você folheou aí, você já viu também uma foto aí do meu bisavô aí, que é um personagem local que a gente criou para essa obra, para que a gente pudesse misturar o histórico com o lúdico, né? O personagem é o Tiventura, né? Boaventura José dos Santos. Isso. Ele tem por característica, Gilvan, a sua canoa de um pau só. Sim. Né? Você deve conhecer bem aqui da região. Nossa né? tradição aqui, nem... Isso. Tem o seu samburá, que ele carrega os peixinhos dele. E tem a grande levada nossa, que é um caniço do tempo, um caniço mágico, onde ele abre um portal no tempo e leva a nossa turma para viajar por 300 anos para contar a história de Penha. Bacana que só. Nossa. E adaptar a linguagem ao formato infanto-juvenil, que é um desafio, né, Paulo? Bastante, né? Paulo, o lançamento hoje, inclusive, conta com o apoio da Mar Azul aqui e vocês programando uma atividade que depois até o Bajara, eu vou entrar um pouquinho com o Bajara para falar das ações da Fundação Picucho Santos, mas vocês têm hoje na Escuna, né, que também é um espaço alternativo para fazer um lançamento literário, né? Sim, nós vamos, a Turma do Sirizinho, marcando o espaço aí, né, porque nós estamos hoje inaugurando o Pier Turístico ali como um centro para fazer novos eventos, né? Sim. A Vera, que é proprietária, né, cedeu o espaço para nós, ela é nossa apoiadora cultural também, né? Está inclusa não somente na história, que ela também participa da história e do livro, né? Como apoiadora cultural nossa, entre outras, a Mar Azul está conosco, a Roga, né? Nossa parceira, apoiadora cultural, e juntamente com a Fundação Picucho Santos, a gente vai estar hoje ali lançando esse livro, né? E uma coisa bem bacana que a gente bolou durante o projeto desse livro, porque assim, Gilvan, quando você faz uma obra, às vezes para você fazer sozinho é difícil, né?
E de repente eu tive uma ideia de fazer uma campanha, porque eu tinha um projeto com o Luiz Garcia, que foi o nosso editor, né? Mas não tinha como bancar os exemplares, né? Para que a gente pudesse colocar o livro na praça, né? Então eu tive essa ideia de fazer a campanha dos padrinhos culturais. Sim. Né? Eu estipulei uma meta de 200 padrinhos, né? Lancei no Facebook, no WhatsApp, e funcionava da seguinte forma, né? O valor desse livro aqui, ele está saindo para a gente por R$ 25, né? Então, você como padrinho comprava um livro por R$ 25 e a turma do Sirizinho automaticamente doava um para uma criança da rede pública de Penha, né? Então a gente conseguiu 200 padrinhos, graças a Deus, né? Até o Calão é um de nossos Sim. apoiadores, trouxe aqui os livros dele aqui. Então a gente vai estar hoje ali distribuindo, simbolicamente a princípio, para umas 50 crianças que vão estar com a gente hoje ali, porque não comporta, né, 200 crianças, obviamente. Claro. E Bajara vai estar organizando esse trânsito das crianças que vêm das escolas, né? E eu tenho certeza que vai ser, acho que um impacto bem positivo aí para nossa cidade, nossa região aí, né? Só de trazer aí um foco local com a história local personalizado, pensando nas nossas crianças, eu acho que tem uma identidade total aqui não digo nem só com a nossa Penha, mas com a nossa região, tá, Paulo? Porque você falou que seu avô seu avô era de Machados, em Navegantes? Ele nasceu em Machados e veio menino para Armação. Adolescente. Então, criado Armação penhense já por... Ele morou Lembrando que era tudo uma coisa só, né? Morou a vida quase toda ali na Praia do Cascalho ali. Depois, com uns 2 ou 3 anos antes dele partir, que ele foi ali pro Beto Carreiro, ali na região do Beto Carreiro. Sim. E Paulo, e a tua história? Como é que começa a identificação com a literatura infantil? Porque a tua profissão é muito diferente disso aqui, né? Sim, eu sou técnico mecânico, né? Trabalho embarcado, mas assim, na minha infância tive muito contato com, na época, gibi, a gente gostava muito de gibi, né? Várias influências, né? E na adolescência me apaixonei por aqueles livrinhos de bolso, né? De faroeste. De faroeste, a Cedibra, da editora Cedibra. Isso. Então, tive várias influências, gostava muito de ler, né? Sempre, né? E meu avô materno, ele lia muito também, eu me espelhava muito nele. Eu sempre passava na casa dele, ele estava ali com um livrozinho do seu Cláudio Bess, lendo ali, folheando. Então, eu acho que essas coisas foram fundamentando, né, para influências, né? Começa desde cedo, né? E assim, eu acho que vai postergando, né? O meu filhinho de 7 anos, Gilvan, todo dia ele está lá escrevendo a página do livrinho dele. Olha só. Sim. Já está plantando algo, né, no coraçãozinho dele. Eu queria, inclusive, Paulo, aqui citar e agradecer. O Luiz Garcia encaminhou para nós a cartilha de Itapocorói, que o seu Cláudio Bersi lançou recentemente. A gente tem que até dar um espaço até para o seu Cláudio aqui mesmo na Rede Mar Azul, agradecer e falar mais sobre a cartilha nas próximas edições aqui do Radar, né? E então, além do público aqui, Paulo, de hoje, do lançamento, você direciona para escolas, Biblioteca de Penha, como é que você contempla cada livro, né? Sim, como é que você fez, por exemplo, a logística para a distribuição dos 3 primeiros? Os 3 outros livros, no caso, Sim. né? A gente tem ele, né, disponível em várias plataformas, né, de marketplace, né? Você pode estar adquirindo nessas plataformas, seja na Amazon, Americana, Casas Sim. Bahias, qualquer lugar, vai lá, pesquisa. A Turma do Sirizinho está disponível, né? E hoje, ou mais da segunda-feira, já entra esse também no marketplace, então vai estar disponível lá a nível nacional, né? Qualquer um pode ter acesso. Ou diretamente conosco também, a gente, né, tem um prazer de entregar ele autografado também. É só entrar em contato através das nossas redes sociais, né? @Turma do Sirizinho.
a gente vai dar o carinho aí que vocês precisam. E Paulo, todo esse trabalho você faz, vou usar a expressão no contraturno, quando você não está embarcado, evidentemente, porque Sim, isso, sim. toda essa logística dá trabalho, né? Sim. Não sei quantos dias você fica em terra e quantos dias você fica... Minha escala é 14 por 14. 14 né? por 14. 14 por 14. Eu tenho que me desdobrar. Ou seja, aportou aqui, tem que correr 2 semanas de prazo aí. Além de trabalho, né, da escala normal, ainda às vezes tem muitos cursos, né, que eu tenho que fazer no Rio de Janeiro, Macaé, né? E atenção à família. Família, sim. E mais porque a parte da rede social, parte de comunicação, é tudo comigo também, né? Então é empenho mesmo. Mas eu digo que é gratificante, claro, porque também é uma terapia, né? Sim, difundir livros aí. Principalmente esse projeto que eu tenho, que é o Cirizinho nas escolas, né? Que mês passado eu tive 4 escolas, agora eu fui em 2 escolas. Você recentemente esteve aqui no CIEF, né? Isso, Sarras, CIEF, né? Na Miriam Regina. Foi um dos primeiros que eu tive. Mas tenho ido em várias escolas, tanto privada como a da rede pública, né? Onde eles convidam, a gente está indo, né? E é muito gratificante, porque você trabalhar com criança, Gilvan, é muito verdadeiro, né? Porque a criança, ela não tem como você enganar ela. Ou você entrega um produto de qualidade, né? Ou não entrega. E quando eles vejam quando eles veem a nossa obra, quando eles têm um contato com as nossas músicas, né? Eu passo lá as animações, as musicazinhas. Se você for também no YouTube, tem o nosso canal do YouTube com as nossas músicas. Cada personagem vai ter a sua música, a gente já tem algumas. E é muito gratificante. E depois eles abrem um espaço para pergunta e vem cada pergunta assim que te enche o coração, cara. É uma experiência muito legal. Evidentemente que eu e o Raul lemos o exemplar da visita à plataforma, né? E o Fragatão aprontou bastante. Aqui ele vai aprontar também? Sempre tenta. É o grande vilão da história. É o grande vilão. E ele foi o primeiro a ter a música dele, né? Sim. Tem o Fragatão Malvadão. Aí tá uma musiquinha bem legal. A turma do Cirizinho em Penha, SC, 300 anos, nossa praia e nossas raízes. Então, a gente aqui destacando a obra do Paulo Santos, trazendo para você este convite, né, para o lançamento logo mais à tarde na Escuna Capitão Gato, e a gente destacando aqui, agradecendo pela sua participação, e aqui um último detalhe, né, que tem espaços aqui para a interação da criança, para colorir e também desafios e exercícios aqui para elas. Eu estou vendo, por exemplo, aqui para pintar a ponta da vigia, né? Isso? Tem todas as ilustrações, aqui, né? Praia Vermelha, tá aqui. Praia da Paciência. E já tem a dica das cores para fazer a pintura certinho. Que bacana, muito, muito bacana. O Jimmy teve uma sensibilidade assim enorme, né? Que ele que dá esse estoque assim de algumas artes, né? No terceiro livro, se você percebeu, ali as últimas páginas já tinha algo para colorir, né? E as crianças gostaram muito. Aí então nasceu a necessidade de entregar um livro com um preço mais popular, né? E você sabe que um livro colorido se torna muito, muito caro, um valor muito inviável, né? Então a gente teve essa ideia de fazer ele todo para colorir, né? Para colorir, sim. E também outras interatividades, como ligar pontos, né? Completar ali a ilustração que ele começou. Então é bem interativo também. Ok. Bom, aqui na página 22, por exemplo, a construção da Capela São João Batista, com o Tio Ventura e o Cirizinho e a turma acompanhando aqui. Muito bom. Paulo, a gente agradece a sua participação e agora, convidando então o reforço para hoje, na Escuna Capitão Gato, a gente tem então a atividade da distribuição e, claro, a Rede Mar Azul fazendo aí a nossa parte, né? Carlão sempre destacando a necessidade da Rede Mar Azul atuar na responsabilidade social, atuar interagindo com as associações e com as iniciativas positivas da nossa gente, da nossa comunidade. E a Mar Azul também, nesse aspecto, chega com a literatura infantil, reforçando esse trabalho, porque editar, lançar livros, gente,
é algo desafiador, e o Paulo sabe disso, por conta até dos custos, como ele falou, né? E o que é, até meu ver, viu, Paulo, uma grande injustiça brasileira, né? O autor, o escritor brasileiro tinha que ter uma linha imediata de financiamento para livros, um subsídio direto, né? Um subsídio direto que pudesse baratear os custos do papel, porque a gráfica, eu vou usar uma expressão bem popular, Paulo, a gráfica é que come pela perna, né? Como a gente diz, né? No popular. A gráfica é que é o desafio, a gráfica que é realmente o custo mais expressivo de qualquer obra. Claro que você vai agregando ilustrador, colorização, tudo mais, diagramação, tudo também tem seu custo, né? Mas a peça gráfica, né, você conta por unidade, daí, eventualmente, como é o trabalho do Paulo, um trabalho que é voluntário, não agrega ali, não tem o fim lucrativo, né, mas se fosse para ter, então, nossa, seria ainda mais difícil, né? É o caso do Cacá em Barra Velha também, com o livro agora da Elvira, ele tem 20 páginas, mas ele é colorido. Por que veio aí a Lume? Porque ele conseguiu o patrocínio também do município de Barra Velha, né, através da secretária Nilceia, e aí o Cacá conseguiu então viabilizar o livro agora para o Porto Literário que está acontecendo em Barra Velha. Inclusive eu vou intermediar aí, viu, Paulo? De repente você está nas próximas edições aí do Porto Literário também em Barra Velha, porque esse ano foi o 10º ano está sendo, né, o 10º ano do Porto Literário em Barra Velha, com o lançamento também da Elvira. Por exemplo, o Paulo aqui foca a história de Penha, o Tiventura, personagem real. O Cacá foca no livro dele a Dona Elvira, que faz a fiandeira de Tucum, personagem real, mas numa história fictícia. Então tem uma identidade muito grande com a nossa região, né? Todos os dois livros, né? E aí você pode, inclusive, conhecer esses livros. No caso do livro do Sirizinho, então, você que entrar em contato com a gente agora, os 3 primeiros livros aqui que o Paulo trouxe, nós vamos sortear. Então, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, 9992-2739, né? Concorra aí, 3 exemplares, os 3 primeiros WhatsApp, ganha o livro do Sirizinho. Professor Eduardo Bajara de Souza, eu queria perguntar, Bajara, quem está devendo uma nova janta para nós é o Juliano Bernardes, né? Porque aquela vez foi bom o negócio lá, né? Não foi? Bom dia. Fizemos aquele encontro legal. Tá demorado, né? Tá demorado o negócio. É correria, né, Gilvan? A gente estava num momento atípico, né? Sim, atípico. Onde a gente tinha que reinventar aquele momento. E agora a correria é muito grande. Então... Eu acho que talvez foi na região uma das primeiras lives culturais que aconteceram, né, Bajara? E focada unindo as duas focada festas no divino, né? E o Juliano fez uma recepção lá para nós que foi... Né? Apesar de ser a maior manifestação cultural religiosa açoriana do litoral catarinense, na região a gente tem Barra Velha, Penha, Camboriú, né? Com manifestações da festa do divino. Sim. Representando a sua origem. Tem pouco tempo, né? Existem cidades que promovem o dia do Pentecostes, que é uma missa, que é um encontro, tal, mas não da mesma maneira ainda, como acontece com rituais, né? Como Barra Velha faz, a visita das bandeiras, enfim. Então é uma coisa que tem que ser realmente colocada em evidência, eu sempre digo isso. E aquele momento atípico a gente conseguiu construir aqueles encontros, né? Foi muito top, foi muito legal. Você participou junto com a gente. O professor Juliano é uma figura assim, vamos dizer, de grande destaque, como o Cacá é também em Barra Velha. E Barra Velha ainda peca um pouquinho por não ter a sua próprio órgão cultural, né? Trabalhando com a cultura. E encerraram, não que sei teve um certo momento. E era o Cacá o idealizador, não foi dado continuidade, né? Mas eu penso que vai caminhar para ter. Sim. Eu penso que no futuro próximo as cidades vão ter que, assim como Penha, né? Sim. É nova ainda, nós temos 3 anos apenas, um bebezinho de colo ainda. E com bastante coisa já apresentada e prestada costumam nos comparar com Itajaí, com Navegantes, com outras cidades da região. Eu sempre digo que nós somos ainda um bebezinho que está crescendo, está se formando. E, Bajara, nesse contexto, um dos frutos é o trabalho como vocês estão apresentando hoje, nessa importante parceria. O Paulo falou que você acompanhou ele em Macaé, no lançamento de outras obras, e agora chega no 4º livro com a história da Turma essa do história bem Sirizinho, consistente. Ela é bem peculiar. Sim. Ela é bem peculiar. Ela
Ela nasceu de uma necessidade, primeiro, como o Paulo sempre coloca, né? Ele enxergou a necessidade por ter os filhos pequenos em casa, que não podiam sair, não podiam ir para a escola. E aí o que aquelas crianças iam produzir, o que elas iam fazer? Porque hoje em dia o mundo está diferente, né, Gilvan? Sim. Na nossa infância nós brincava na rua. Sim. Hoje em dia não dá para tu deixar uma criança na rua. O mundo é totalmente diferente e a gente tem que acompanhar essas mudanças. E aí eu coloco o destino sempre, né? E o universo, a gente joga coisa boa e ele Sim. vai devolvendo, né? Sim. E às vezes ele prega muitas peças também, então. Eu e Paulo tivemos uma infância juntos, na mesma comunidade, estudamos juntos na mesma sala de aula. Fomos colegas de classe no João Batista Paiva, na armação. O Paulo, por força do destino, fugiu da escola, eu costumo dizer, para embarcar. Para embarcar. Né? Virou pescador. E nós somos de uma época em que os homens realmente chegavam a determinada idade, o estudo não era importante, o importante era trabalhar, era prover, né, recursos. E o Paulo foi um desses que saiu da escola e embarcou, virou pescador. E eu continuei, dei continuidade, passei 25 anos na sala de aula. E aí recebi a proposta do prefeito Aquiles, fui trabalhar a cultura de Penha para encorpar e criar a Fundação Cultural, que era um que é o grande dele, legado que está ficando, né? Que é um legado, e eu penso que vai ficar para a vida toda. E fico todo dia pedindo a Deus e torcendo para que isso realmente aconteça. Para que não haja, um retrocesso que houve em Barra Velha. Para que não Barra haja Velha retrocesso. terem eliminado a fundação, Bajara, foi um retrocesso. É verdade. Infelizmente, né? São atos políticos, políticas públicas mal direcionadas que provocam esse tipo de desastre, vamos dizer assim. E aí quis o destino que, num determinado momento, quando eu assumi a cultura e tal, o Paulo, do nada, apareceu com essa ideia do livro, do Sirizinho, e até meio que desesperado, o que eu vou fazer, eu tenho uma coisa pronta. Aí quando eu falo, a Fundação Cultural abraçou a ideia do Paulo, e disse para ele, fica tranquilo que nós vamos dar um jeito. Mas estamos na pandemia, o que a gente vai fazer? Ainda estava, né? Já a vacina no Brasil, mas num momento de muito cuidado ainda. Um detalhe, Bajara, que eu lembro, a primeira cidade a colocar o dinheiro da lei, na época, Aldir Blanc, na mão do artista foi Penha. Foi Penha. Nós fomos também esse agora louro, na Paulo Gustavo. Não tenho procuração para te elogiar, mas a primeira, inclusive Balneário Pissarras perdeu o bonde, né? Perdeu e conseguiu recuperar. E depois recuperou. Seguinte, Agora, realmente, você ali fazendo nós a coisa esse ano, acontecer. com a Paulo Gustavo, também fomos a primeira a ter o plano de trabalho aprovado pelo governo federal. Já está com o dinheiro na conta, já estou com o edital pronto, só não publiquei ainda o edital, mas a gente vai fazer isso o quanto antes. Estou procurando fazer para hoje, não sei se eu ainda vou conseguir, porque agora eu estou nessa correria do lançamento do Paulo e tal, mas tudo no seu devido tempo. E aí eu ia te perguntar, Bajara, a expectativa para hoje no evento é contemplar as crianças, é difundir a expectativa, o livro? Paulo, Gilvan, desculpa, que eu criei junto com o Paulo, é trazer as crianças e mostrar para eles que a turma do Sirizinho, né, adotou um sistema de ampará-las perante uma forma de literatura diferenciada. Com identidade local. Não daquela que eles estão acostumados a ver na escola. Nós fazemos um projeto em Penha, chamado Penha e Seus Encantos, onde eu vou na escola, faço palestra com as crianças. No segundo momento a gente tira as crianças da escola, leva nos pontos culturais da cidade, os pontos turísticos, faz um piquenique com eles na beira da praia, promove um mutirão ecológico, tira plástico da praia. Tudo para quê? Para que a criança tenha uma coisa diferenciada daquilo que ela vivencia todo dia dentro da escola. Ela está num ambiente totalmente fechado, lacrado, fazendo sempre as mesmas coisas, vamos dizer assim. E aquilo ali cria na criança uma expectativa de que o mundo é multidisciplinar. E o mundo ele tem outras oportunidades. E o Paulo, com o universo Sirizinho, está oferecendo isso para a criança. Bajara, nós temos a informação da produção. A Elecir de Barra Velha e a Célia de Penha são as duas primeiras ganhadoras do livro do Sirizinho. Opa, parabéns. Temos então. um ainda. Então parabéns entra em contato para Elecir e para a Célia, gente. né? Em nome da turma do Sirizinho. Primeiro que entrar em contato, leva o terceiro. O da Elecir eu levo para Barra Velha, viu, Robert? Deixa na Marazul de Barra Velha. E daí, Gilvan, eu corri atrás, disse para o Paulo, vou providenciar tudo. A gente tem a parceria com o Porto Penha. Ainda temos até hoje o André do Porto Penha. Do Locatelli, nosso amigão aí. Gosto demais do André. Parceiraço da cultura de Penha, do turismo, baita. E não conheço ele pessoalmente, mas é minha fonte aí de informação. Mas tu pode botar fé que é um baita ser humano,
baita de um empreendedor, tem um espaço totalmente diferenciado. Levamos para lá, lançamos o primeiro livro lá, do Paulo. Aí veio o segundo livro e o Paulo, em determinado momento, me procurou, eu acompanhando sempre, né, Paulo? E o Paulo me procurou dizendo, cara, eu infelizmente usou de Pomerode, deu para trás algumas coisas, disse que não vai dar certo. Eu falei, não esquenta a cabeça. Não esquenta que a fundação vai dar um jeito. E aí nessas conversas com o Paulo surgiu uma outra menina, a KG, que é coautora de um livro de autoajuda também. E já tinha até recebido os livros na casa dela e não sabia o que fazer. Né? Mandou mensagem para mim desesperado, o que eu faço? Eu disse, eu tenho um lançamento para fazer do Paulo Cirizinho. Sim. Nós vamos promover. Parceria com a Academia de Letras de Penha, parceria com o Pirão d'Água. E eu posso jogar o teu nome junto lá, o teu livro junto, tu lança. Mostra ele para a comunidade de Penha. Porque ela queria distribuir para os amigos, ela queria, enfim, né, da evidência do trabalho dela também. E a gente colocou lá, daí o Paulo promovemos o lançamento do segundo livro lá no Pirão d'Água. E o terceiro livro, daí quem comprou a ideia da história do Paulo, do livro, o terceiro livro do Paulo, que falava de produção de petróleo, foi o pessoal de Macaé, que foi despertado lá, a né, identidade por lá, essas notícias. E daí eu sempre em contato com o Paulo, quase diariamente, né, Paulo, a gente conversa, só quando ele está embarcado, que é mais difícil um pouco, mas quando ele está por aqui é quase diariamente. Que era, o lançamento é lá, e eu vou estar desembarcado, estou em casa, e eu vou dar um jeito de viajar, eu disse, cara, deixa eu repensar umas coisas aqui, replanejar, olhar a agenda, que vamos. Daí convidei o vereador, Juninho Leite. A gente tinha que ir em Búzios conhecer um projeto local muito interessante lá, que a gente está querendo implantar em Penha também, que é um projeto conjugado de ações turísticas e culturais dentro de um único roteiro, onde você acessa todos os serviços e roteiros que Penha tem. Mas isso é uma coisa para o futuro, a gente pode voltar aqui depois para falar sobre isso, eu, o Kleber. A gente ainda está na fase de planejamento disso. E aí aproveitei, o Paulo foi junto com a gente, né? Ficamos em Búzios, o Paulo foi para Macaé ajeitar tudo. E naquele dia a gente foi lá em Macaé junto com o Paulo fazer o lançamento, o terceiro livro dele. E retornou para casa com a gente daí. E aí a gente começou a falar, né, Paulo, da importância da história de Penha, que é uma coisa que eu trabalho muito na Fundação. E aí surgiu o tema para o quarto livro. Quando eu falo assim, história de Penha, Giovanni, eu gostaria que entendesse que é a história de todos, né? Sim. Porque sem Penha, Pissarras também deixaria de existir. Porque essa história é de Balneário Pissarras. Essa história é de Navegantes, ela é de Itajaí, porque por Itapocoró era o portão de entrada, né? Foi ali que nasceu. Ó, Bajara, nós precisamos encerrar, mas a informação que eu tenho agora é que a Marley de Penha é a terceira ganhadora e tal. Marlene de Penha é a terceira ganhadora. Então tá aqui as três obras, né? Elecir, Célia e Marlene. Uma barravelhense, né? Duas penhenses. Parabéns, e a nossa audiência é feminina aqui hoje, Bajara. Parabéns para as mulheres. Foi o Paulo que chamou. Eu acho que é o Paulo que é charmoso, né? Aquele penteadão. Porque comigo não. Bajara, se tu então, perceber, Giovanni, sim. Que é pouco falar, da capa do livro, é a bandeira. Representa a bandeira do município de Penha, que é totalmente cultural, né? Sim. São as cores do divino e a cor do manto de Nossa Senhora da Penha. Pouca gente fala isso. E pegaram a pessoa certa aí, que é o Luiz Garcia. E daí eu auxiliei o Paulo, né, na montagem ali, toda cronológica e tal. Eu me dispus a fazer isso com ele, né? É uma coisa que eu faço com muito orgulho, com muito prazer. E aí estamos aí agora na evidência de lançar esse livro hoje, né? A gente vai chamar o Bajara para uma conversa sobre as atribuições da nossa Fundação Picucho Santos, né, para detalhar mais, ou talvez até aí, acho que já vale um novo podcast, que o Bajara estava na primeira temporada do podcast, né, então trazer aí um bate-papo aí com o Jorge agora que está promovendo? É o Jorge, agora é o Jorge. Eu já tenho um convite dele. E a Mar Azul marcando presença com a Marissa Machado hoje no lançamento do quarto livro, então, do Cirizinho, reforçando o convite, né? Obrigado, Bajara, obrigado ao Paulo Santos. Na próxima tem que trazer o Jimmy para cá, hein, Paulo? Tomar um banho em armação aí, né?